Sejam bem-vindos a mais um videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo. Esse videocast é dedicado principalmente aos médicos associados. Por aqui, nós, mastologistas e membros da comissão, contaremos com especialistas para discutir temas relevantes dentro da mastologia. Olá, bom, hoje nós vamos discutir alguns temas aqui do CIMIP, que aconteceu em abril desse ano, do Simpósio Internacional de Mastologia do Interior Paulista, que está virando uma tradição já. E hoje eu, Leonardo, estou junto com a Tamisi e com o Dr. Carlos Ruiz e o Dr. Ivo Carelli, para a gente discutir algum desses temas que ficaram pendentes lá, que a gente gostaria de reforçar algumas coisas. Então, por favor, eu queria que vocês se apresentassem, agradecer a presença de vocês, rapidamente aí para os nossos, para quem está acompanhando a gente, e a gente já começa com os debates. Gentileza entre eu e meu amigo Ruiz. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês, compartilhando algumas das opiniões que nós tivemos, no nosso evento do interior, que foi muito bacana. Eu me chamo Ivo Carelli Filho, eu faço parte do setor de mastologia da Faculdade de Medicina do ABC. E é uma honra estar com vocês hoje à noite. Também agradecendo ao convite, eu acho que esse Congresso do Interior Paulista, ele é extremamente especial, e esse ano, na verdade, imitando um pouco o Sangalen, escutando a opinião dos painelistas, foi muito interessante para a gente ver a heterogeneidade, que se estabelece. Eu acho que isso é legal a gente discutir depois, até para entender melhor, num prumo mais homogêneo que de fato a gente faz no nosso dia a dia. Meu nome é Carlos Alberto Ruiz, eu sou médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e CESP, e muito amigo de vocês também. E como o professor Ruiz já adiantou, esse ano a gente teve uma abordagem um pouquinho diferente no simpósio, que de fato ao final de toda a aula era apresentada uma pergunta e tanto os painelistas que estavam presentes ali, quanto as pessoas que estavam assistindo online, para quem não teve oportunidade de acompanhar, respondiam a essa pergunta que era sempre relacionada ao tema da aula. E a gente teve algumas perguntas que ficaram um pouco mais discordantes, e que a gente acabou selecionando para trazer para cá, que justamente o que o senhor falou, que a gente achou que valia a pena aprofundar um pouquinho nessa discussão. Então, na mesa de triplo negativo, uma das perguntas foi sobre qual seria o cutoff para a gente indicar a cirurgia como tratamento upfront nas pacientes com tumores triplo negativos. Do que a gente tinha, das pessoas presentes, então dos painelistas, dos que estavam no congresso, 9% responderam que indicariam cirurgia apenas em tumores com até 5 milímetros, 36% responderam que operariam tumores até 10 milímetros, tumores menores do que 1 centímetro, 40% responderam que operariam upfront tumores até 2 centímetros, e 16% indicaram cirurgia upfront em tumores maiores do que 2 centímetros. Professor Ruiz, professor Ivo, a gente queria ouvir um pouco a opinião de vocês dois. Para vocês, qual seria esse cutoff de cirurgia upfront para tumores triplo negativos? Vocês concordam com as respostas que foram um pouquinho divergentes, Então, nós vamos começar com a sua primeira pergunta, o meu cutoff. Normalmente, com axila clinicamente negativo ou por imagem negativo, o cutoff do meu serviço aqui em São Paulo é ao redor de 1 centímetro. Eu trabalho no serviço da Beneficência Portuguesa, onde a gente faz as discussões multidisciplinares e os colegas oncologistas costumam realizar a quimioterapia neoadjuvante acima de 1 centímetro, apesar de toda a polêmica no T1C, que seria o tumor entre 1 e 2 centímetros. Mas como ela irá fazer quimioterapia neoadjuvante, quase todas as pacientes acima de 1 centímetro fazem quimioterapia neoadjuvante em triplo negativo. Então, eu prefiro começar com quimioterapia neoadjuvante acima de 1 centímetro ou com axila clínica ou com axila positiva. É importante essa observação. Tem um trabalho chinês que mostra para a gente, publicado esse ano, que compara T1C, quimionel e adjuvância. Não tem a menor diferença entre os dois. Porém, quem responde completamente tem um prognóstico melhor, como a gente sabe.
E a dúvida que fica é, esse que não responde completamente, eu tenho o que fazer. E se eu opero direto, eu não tenho essa informação, né? Então, acho que no serviço que eu frequento, no Hospital das Clínicas, no Hospital Oswaldo Cruz também, a tendência nossa, também assim como do professor Ivo, é 1 centímetro acima, especificamente, quimionel. Abaixo, se discute. Por que eu falo que se discute? Porque também existem casos muito particularizados, né? Mesmo que seja menor do que 1 centímetro, uma paciente muito jovem, 8 milímetros. Qual a diferença de 8 milímetros e 1,1? Né? Então, assim, em casos bem particularizados em si, talvez até menor do que 1 centímetro, mas respondendo objetivamente sua pergunta, 1 centímetro é o cutoff. Tá ótimo. E qual o motivo que vocês consideram para 1/4 dos panelistas terem ido para os extremos ali, né? A gente teve 9% que indicava a cirurgia apenas para tumores menores do que 5 milímetros e 16% que indicavam cirurgia para tumores maiores do que 2 centímetros. Agora você fala primeiro. Com o maior prazer, irmão. Eu acho assim, por isso que um programa de educação continuada é importante. Sabe, tudo começa com a educação, Tamires. Eu acho que homogeneizar esse conhecimento faz muita diferença. Hoje, cada vez mais, principalmente nos tumores mais agressivos, como os HER2 e os triplo negativos, o tratamento sistêmico é mais importante. Eu tenho mais de 40 anos de formado, professor Ivo aqui também, que foi meu professor. A gente raramente vê alguma paciente falecer em função de problemas locais em nível mamário. É raro alguém morrer de problemas locais. Sabe? Por que os pacientes morrem? Morrem em função de metástase. Então, nesses mais agressivos, a prioridade precisa ser o tratamento sistêmico, porque é ele que eu preciso entender. E o tumor local, ele serve muito mais de parâmetro para eu entender o nível de responsividade. Se eu vou agregar alguma coisa a mais ou não, depois especificamente da neoadjuvância, né? Então, respondendo a sua pergunta, mais educação continuada é importante. Homogeneizar o conhecimento é importante. É por isso que um bate-papo como esse é legal e por isso que o congresso que nós fizemos em Campinas é muito importante. Com certeza. Eu acho que em relação ao triplo negativo, se nós formos consultar a Bíblia dos mastologistas, que é o NCCN, a gente observa que só não faz quimioterapia, neoadjuvante, tumores abaixo de 5 milímetros. O T, eles indicam no T1B e indicam no T1C. Então, eu acredito que esses 5% falaram, bom, eu não vou fazer porque não vai indicar quimioterapia neoadjuvante. O restante, a imensa maioria, que vocês, quase 80%, fazem entre 5 milímetros e 2 centímetros. Isso é o que faz a imensa maioria. E eu diria para vocês, os 16% são os clássicos que falam, eu só vou indicar acima de 2 centímetros, que teoricamente seria a orientação mais, né, em nível público, essa é a orientação normalmente, né? Depois a gente até analisando as respostas, e acho que foi algo que foi debatido no simpósio também, ficou-se a dúvida se talvez a palavra cutoff tenha gerado alguma dúvida. Cutoff para cirurgia, às vezes a pessoa entendeu que seria para indicar quimioterapia, então às vezes isso também pode ter gerado uma confusão na resposta, né? Mas acho que deixar claro, desculpa, Léo. Não, tranquilo. Mas acho que deixar claro que 1 centímetro é o cutoff, eu acho que é algo muito importante, né? Para homogeneizar todas essas questões. Com certeza. E vocês acham que a gente deveria considerar cutoffs diferentes no cenário de saúde pública e saúde privada? E aí, considerando principalmente, né, acesso à imunoterapia e acesso à capecitabina, né, quando os pacientes não têm resposta, que a gente nem sempre vai ter na saúde pública. Eu acho que a medicina no mundo ideal deveria ser única para todo mundo. O que a gente oferece na rede privada, as nossas pacientes carentes deveriam também receber. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. E eu diria para você, hoje a situação que eu vejo, eu trabalho no hospital público, num hospital que nós trabalhamos em todo o setor da região do ABC, nós fazemos quase 700 casos de câncer por ano, nós operamos, e o problema hoje, algumas vezes, é a demora. É a demora para a paciente receber o início da quimioterapia.
ela entra na rede Hebe Camargo e a gente não sabe quanto tempo irá demorar para ela ser chamada. Então, eu diria para você, hoje eu acho que no serviço público, eu ligo para o colega, eu faço um tumor board com o meu oncologista que está lá, eu falo, quanto tempo você vai demorar para fazer a quimioterapia neoadjuvante? Se ele falar para mim, olha, eu vou estar demorando muito, eu opero lá primeiro. Mas eu diria para você também que o cutoff seria de 1 a 2 centímetros, uma vez que nós temos no serviço público a capacitabilidade. Isso. É um dos poucos que drogas que nós temos no serviço público, né? Nós não temos imunoterapia, pembro, isso para nós não é possível. E complementando, né, o que o Ivo já falou muito bem, a gente sabe que a imunoterapia é tumores acima de 2 centímetros, então acaba sendo mais uma questão, né, do serviço público de ter, de fato, a capacitabina, para poder complementar em caso de tumor residual o que vai ser feito. Mas assim, o ideal é que fosse tudo igual, né? Óbvio, né? Até porque o SUS é um sistema universal que garante atenção à saúde de todos, de absolutamente todos. Então, deveria sim ser igual. Mas a gente já começa numa distorção inicial de que hoje 60% dos pacientes que procuram o SUS procuram com tumor palpável e visível. Antigamente a gente classificava tumor palpável e não palpável. Hoje tem uma terceira opção, que é o tumor visível. Ela abre a blusa e você está enxergando o tumor. Isso não aconteceu normalmente da noite para o dia, né? Então, quando a gente fala a respeito disso, a gente conversar a respeito de neoadjuvância em tumor inicial, triplo negativo na rede pública, é muito complexo porque não faz parte da nossa realidade, infelizmente, né? A maioria dos casos já vão ser maiores do que 2 são centímetros. São localmente avançados, né? E aí precisaria sim da imunoterapia, que a gente não tem, né? Então, tudo que a gente faz, isso ao encontro que o Ivo falou, a gente faz um tumor board também, discute esses casos e é o tempo de aguardo. O ideal a gente sabe o que é, né, o que tem que ser feito, mas se a vaga vai demorar, se eu tenho na rede Hebe Camargo algum tipo de retardo como um todo, você acaba fazendo o que dá para fazer, né? Mas o ideal não, é a quimionel, é você facilitar o acesso a tudo isso, né? E as pessoas têm muita confusão em relação às demandas do serviço público, né? As pessoas não entendem o que é CROSS, as pessoas não entendem o que é rede Hebe Camargo, as pessoas não entendem o que é serviço de urgência. Então, na verdade, CROSS fica para os não oncológicos, porque se for oncológico, é rede Hebe Camargo, né? E é através da rede Hebe Camargo que vai procurar o hospital que tem uma demanda menor e pode, o quanto antes, agregar essa paciente, né? Ela só vai para o CROSS quando existe dúvida. Então, não sei se é oncológico, está aguardando uma biópsia, etc. Vai para o CROSS para poder agendar essa biópsia. E hoje nós temos serviços de alta resolutividade. Essa paciente, ela não pode fazer a biópsia, está um câncer e ela volta para a UBS. Ela tem que ir direto para a rede Hebe Camargo, né? Para quê? Para que ela seja agilizada, porque isso demanda tempo. Para você ter uma ideia, hoje, no estado de São Paulo, o estado mais rico, a média de aguardo entre o diagnóstico e o tratamento, 130 a 150 dias. A lei é de 60 dias. Sim. Perfeito. Acho que essa informação é importante. Gostei da diferença da rede Hebe Camargo com a CROSS. Bom, ainda na mesa de triplo negativo, seguindo a tendência aí do descalonamento axilar, nós perguntamos para os painelistas, né, se era possível a gente omitir a biópsia do linfonodo sentinela em pacientes com tumor triplo negativo inicial que iriam para a cirurgia upfront. E 73% responderam que não, mas 27% responderam que sim, que é possível. E eu queria saber de vocês, esse possível aí entra na rotina de vocês, omitir linfonodo sentinela, e se sim, em algum caso, e caso seria esse, mulheres idosas, tumores muito pequenos, qual que é a opinião de vocês? Leonardo, essa pergunta é muito legal, né, e ensejou uma série de discussões no dia também, porque na verdade você veja bem, né, quando você pega o INSEMA, quando você pega os trabalhos intimamente relacionados com a ausência, né, da remoção do linfonodo sentinela, você sempre usa previamente
um ultrassom para ter certeza que a axila não está comprometida, né? O Sound mostrou muito bem isso, né, com o pessoal de Milão, né? Então você tem que ter alguém que faça ultrassom de forma adequada. E no Sound, principalmente, você tem triplo negativo, né? Então, teoricamente, até existiria a possibilidade. Mas veja só, interessante, para quem na prática clínica a gente usa o Sound, né, ou o INSEMA, para pacientes mais maduras, acima de 65, 70 anos, né, receptor hormonal positivo. Então, eu estou falando de receptor hormonal positivo, eu uso de 65 a 70 para cima, né? Agora, triplo negativo, a gente sempre fica com os pés atrás, né? E eu diria para você, principalmente porque se eu vou fazer uma quimio neoadjuvante, né, se eu já tenho todo o tratamento previamente determinado, eu até poderia pensar em prescindir, né, da questão da exploração, mas a gente sabe que faz diferença no tratamento, nas drogas que eu vou utilizar. Então, o meu grande receio é estar fazendo menos para essa paciente. Então, se tiver que fazer para alguém, eu diria para uma pessoa bem mais madura, que tivesse uma série de comorbidades, em que eu certamente poderia não estar beneficiando e prejudicando em função das comorbidades. Eu acharia, nesse caso do triplo negativo, uma exceção da exceção. Sabe, como regra, não é o que nós temos de nível de evidência hoje para ser utilizado, né? Então, não, a resposta seria sim fazer o linfonodo sentinela para essa paciente e não omitir a sua exploração. Não sei a sua opinião, Ivo. Eu concordo com o Ruiz, eu acho que eu estou de acordo com a imensa maioria que votou que em 70% faria um linfonodo sentinela. Talvez eu não faria, por exemplo, numa paciente que eu operei a semana passada, com 82 anos, uma senhora com um quadro de uma insuficiência respiratória importante, que eu tive que fazer um quadrante com sedação e com local, como a gente faz em algumas vezes nessas situações. Então, nessa paciente, eu omitiria o linfonodo sentinela. Pelo contrário, não. Mesmo quando o Ruiz falou numa quimioterapia neoadjuvante, vamos dizer que a paciente já tem indicação de fazer uma quimioterapia porque ela tem um tumor triplo negativo maior que 1 centímetro. E ela tem uma axila clinicamente negativa por imagem e clínica. Então, se a gente tiver essa resposta, como o Ruiz falou, depois da quimioterapia neoadjuvante, que ela tem uma axila comprometida, ela vai se beneficiar, por exemplo, da capecitabina. Claro. Então, por isso que eu acho que, de uma forma geral, eu indico o sentinela no triplo negativo. E a gente percebe, né, uma tendência hoje que, assim, cada vez mais a gente está mais indicando a quimionel, né, principalmente nos tumores mais agressivos, em função de ter o que fazer, né, ou no HER2 o TDM1, ou no caso específico do triplo negativo a capecitabina. Então, que eu não utilizaria, né, e a gente sabe que muda o prognóstico a médio e longo prazo, né. No Hospital Oswaldo Cruz, onde a gente também milita, 1 centímetro, quimionel, não omitir o linfonodo sentinela em triplo negativo, né. E é importante também comunicar aos residentes que devem estar assistindo a nosso podcast que isso pode ser, inclusive, judicializado em relação ao mastologista se ele não oferecer esse tratamento neoadjuvante nessas pacientes que são triplo negativas e que iriam se beneficiar de um tratamento adjuvante. E se essa paciente tiver uma complicação no futuro e ela parar num outro colega que critica a conduta, ele pode ser judicializado. É isso aí, concordo. E o que é interessante, acho que a aula foi dada pelo Juliano, né, de Campinas, que é um dos pesquisadores que está conduzindo o Vênus e que inclui mais pacientes triplo negativos até do que talvez o INSEMA e o SAUD tenham incluído. E ele falou que não tem dado, né, até o momento, mesmo sendo entusiasta de omitir a biópsia do linfonodo sentinela. E um estudo super bem feito, um estudo super bem conduzido em si, né. Você sabe que a gente vai vencendo algumas barreiras com o tempo e com os níveis de evidência, né. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para o triplo negativo, né. Eu acho que para o receptor hormonal positivo, o paciente mais madura, está cada vez mais se solidificando, né, a omissão, mas para os demais eu fico muito preocupado.
Ótimo. E agora mudando um pouquinho de mesa, indo para outra mesa, que foi a mesa de câncer de mama em situações especiais. A gente teve uma aula sobre tratamento de carcinoma inflamatório. E a pergunta era se era possível realizar a biópsia do linfonodo sentinela no carcinoma inflamatório. E, surpreendentemente, 27%, né, dos painelistas responderam que sim. Então, a gente tem aí mais de um quarto dos painelistas concordando que sim, é possível fazer biópsia do linfonodo sentinela nesse cenário. Acho que aqui também vale a discussão que a gente teve no anterior do é possível, né, que acho que é possível, deixa amplo de fato para a gente discutir. Mas vocês fariam biópsia de linfonodo sentinela em algum cenário de um carcinoma inflamatório bom respondedor ao tratamento neoadjuvante? Olha, eu particularmente eu sou um pouquinho mais clássico em relação à conduta do carcinoma inflamatório, que a gente chama o tratamento trimodal, que é a quimioterapia neoadjuvante, a mastectomia, com linfonodectomia, nível 1, nível 2, palpando o nível 3 para ver se não tem nada, e indicando radioterapia. Nas situações, eventualmente, que eu não tivesse uma condição talvez clínica, uma senhora de idade que a gente talvez vai fazer uma mastectomia simples, não vai mexer na axila, talvez eu omitiria. Mas eu ainda sou clássico em relação ao carcinoma inflamatório, e foi o que eu também senti da aula do Lincoln, que o Lincoln falou que não existiam subsídios ainda para a gente omitir. Isso, é isso mesmo, né? Porque o carcinoma inflamatório, de per se, é um tumor mais agressivo. Né? Então, assim... a quimioterapia neoadjuvante é algo muito importante. Ah, mas Carlos, olha, ela tinha um linfonodo que desapareceu depois da quimioterapia. Será que eu não poderia pensar como eu penso nos demais, né? Descalonar a axila, já que eu descalono no luminal, né? Se eu posso pensar exatamente nas neoadjuvância como um todo, por que não no inflamatório? Porque ele é uma outra doença. A gente conhece muito pouco e não temos nível de evidência, né, para omissão específica, né, de uma linfonodectomia em si. É claro, o mais importante é o tratamento sistêmico. As drogas estão cada vez melhores. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai prescindir sim, mas não estamos nesse momento agora. Né? Eu acho que a gente diminuiu muito recidiva, diminuiu muito metástase, porque o tratamento sistêmico melhorou muito, as drogas melhoraram muito. Então, eu acho que o nosso conhecimento vai se atualizando a partir do momento em que a gente começa a observar resultados diferentes. Né? Mas hoje, maio de 2025, linfonodectomia. Né? Eu acho que é o tratamento padrão para que a gente possa resolver. Até porque hoje a gente sabe também que a linfonodé, ela não é tratamento, ela é prognóstica, né? E a gente sabe que sempre vai sobrar, porque por melhor que seja a linfonodectomia, vai sobrar linfonodo. Né? Hoje você se dá por satisfeito com quantos linfonodos? Qual é o seu cutoff, já que a palavra da moda é cutoff? Ivo? Dizem que são 10 linfonodos, nós retiramos 10 linfonodos. É isso. Então, assim, se você tem 10 linfonodos, já é uma linfonodectomia. Né? Então, eu prefiro essa linfonodectomia mais tranquila, mais branda, que você palpa depois para ver se não tem nada mais importante em si. Normalmente, abaixo da veia, a gente não precisa subir muito, né? No triângulo clássico em si, limitado pela parede costal, o grande dorsal e a veia como um todo, e você tem uma amostragem mais que suficiente. Né? Então, porque quando a gente fala em linfonodé, as pessoas às vezes assustam, porque eu sou de uma época, e o meu professor também, que quanto mais feia ficava a cirurgia, melhor era o cirurgião. A gente passava na enfermaria, né, Ivo? A gente via o ictus da paciente batido porque ela fez um Halsted, né, uma cirurgia super radical, e tirou 60 linfonodos. A gente disputava que o melhor cirurgião era quem tirava mais linfonodo. Né? E o melhor cirurgião nessa época era o querido Brond. Você imagina? Ninguém conseguia retirar mais linfonodos do que o Brond. Exato. Então, assim, nós estamos mudando esses paradigmas. Né? Hoje é satisfatório 8 a 10. 10 linfonodos é suficiente. Porque os pacientes perguntam,
Carlos, eu vou tirar quantos linfonodos? Pô, é 40 a 60 em média que a gente tem. Então você tirar 8, 10, não é aquele impacto que tinha antigamente, que era sinônimo de linfedema, porque a marca registrada do câncer de mama antigamente era o paciente usar uma luva de compressão no braço homolateral, porque a maioria delas desenvolvia linfedema, né, que compromete demais a qualidade de vida. Então, com 10, eu acho que é satisfatório. Por quê? Porque ela vai continuar o tratamento sistêmico, ela vai fazer a radioterapia, que provavelmente vai ser suficiente para tratar o demais. Então, quando falam linfonodé, não é o que a gente fazia há 30 anos atrás, mas é a linfonodé de hoje. Concordo. Até porque a gente não tem, né? Todos os estudos que foram feitos para descalonamento não incluíram. O carcinoma inflamatório foi excluído de todos, né? Claro. Então a gente não tem dado nenhum para respaldo. Tamise, deixa eu só fugir um pouquinho do roteiro. Pode ser uma resposta objetiva, mas para essas pacientes boas respondedoras no carcinoma inflamatório, vocês fazem reconstrução imediata? Olha, eu não tenho tanta coragem. Para você ter uma ideia, um dia eu tive uma resposta desse tipo, eu operei a paciente, fiz uma cirurgia, até que eu fiz uma cirurgia conservadora, você entendeu? E o que aconteceu, depois de 6 meses ela fez uma recidiva local. Mas eu fico muito chateado quando a paciente volta sem hiperemia, sem edema de mama, com ressonância normal, com ultrassom normal, que eu indico eventualmente uma mastectomia e depois eu tenho uma resposta patológica completa. Aí eu fico chateado. Existem vários estudos com reconstrução, dizendo que o prognóstico praticamente é o mesmo, mas eu ainda não tive coragem. Ruiz, vocês tiveram? Então, a pergunta é muito legal e importante, né? Porque classicamente a resposta é não, né? Classicamente é não. Mas, de novo, com o avanço da terapêutica, isso tem estado cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Né? Por quê? Porque a reconstrução ela também é terapêutica. É claro que a gente tem que escolher o melhor cenário para isso. Né? Talvez não seja o cenário do carcinoma inflamatório, mas excepcionalmente com uma resposta completa, avaliação clínica normal, em que você tem exames de imagem também normais, eu acho que seria uma paciente para a gente arriscar a reconstrução, sim. Até porque elas nos cobram a respeito disso. Né? O carcinoma inflamatório é aqueles casos clássicos, que era o geral antigamente, que a gente esperava 2 a 5 anos, né, Ivan, para indicar uma reconstrução. Né? Era a reconstrução que nós chamávamos de reconstrução tardia. Então, não é que a paciente de um carcinoma inflamatório não tenha indicação de reconstrução. Imediata a gente é mais reticente em função de tudo isso. Mas se no segmento se mostrar ausente de qualquer outro tipo de manifestação, ela pode fazer uma reconstrução tardia, né? É nesse sentido. Então, imediata, respondendo a sua pergunta, eu diria exceção da exceção, né? Mas não é impossível. Tardia, em estando bem o segmento, por que não? Opinião de vocês dois agora. Não, eu acho que o grande ponto é pensar o quanto você tem que ressecar de pele, de fato, né? Assim, eu não indicaria um retalho para uma paciente nesse cenário, porque eu acho que, sim, infelizmente a gente pode ter um risco maior ali, de repente, de ter uma complicação, atrasar depois radioterapia, e aí eu acho que seria um cenário terrível, assim. Acho que eu faria, caso tivesse possibilidade de colocar um expansor, enfim, numa paciente muito jovem, que tivesse toda uma questão estética, acho que muito bem discutida, mas acho que de maneira corriqueira não indicaria também. E você que fez a pergunta? Eu, nesses casos em que você comentou que a paciente tem resposta completa, eu morro de vontade de fazer, mas ainda não fiz. Mas você sabe, Léo, essa pergunta é legal. Outro dia, num dos hospitais que a gente trabalha, a gente teve uma paciente muito jovem, 30 e poucos anos, que tinha um tumor de mama bilateral. Pelos critérios de Halsted, já não tinha indicação cirúrgica para ela, ou seja, passava da linha média, da linha axilar anterior, sabe, estava indo para as costas em si, aquela pele pipocando o câncer, não respondendo absolutamente nada. Só que o tumor que ela tinha estava ulcerado e com odor terrível, terrível. Sabe, aí é aquelas atitudes que a gente toma heroicamente para melhorar a qualidade de vida da paciente. Sabe,
Foi feita uma cirurgia com um retalho de avanço para poder recobrir a área. A paciente, ela morreu depois de 6 meses. Mas antes dela morrer, ela falou uma coisa muito importante. Eu sei que a cirurgia que o senhor não queria fazer não tinha indicação. Mas o senhor pode ter certeza que eu morri com muito mais dignidade. E eu concordo com ela. Sabe, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da dignidade como um todo, né? São casos excepcionais, que é um tumor board e a sua experiência de tempos que acaba definindo assim, porque teoricamente ela não teria nenhuma indicação mesmo, né? E agora acho que indo para a mesa, aproveitando o tema reconstrução, indo para a mesa de oncoplastia, uma das perguntas foi qual seria a melhor abordagem para tumores multicêntricos? E 65% dos painelistas responderam setor com oncoplastia, 35% adenectomia com reconstrução. Para vocês, qual é a melhor abordagem nesse cenário? Começar? Claro. Então, assim, o que é tumor multicêntrico? Sim. Ocupam vários quadrantes da mama. Então, assim, eu tenho uma paciente com uma mama enorme. Os tumores estão nos quadrantes inferiores da mama. Uma cirurgia de mamoplastia, de incisão de mamoplastia oncoplástica, cirurgia mamoplastia redutora, remove toda essa área. Sabe? Então eu posso sim fazer uma cirurgia conservadora para ela. Agora, eu tenho essa mesma paciente com uma mama pequena, que a área que eu for remover, esteticamente não vai ter um resultado a contento. Eu não vou fazer. Então, assim, na verdade, tudo vai depender dessa proporção e da localização. Porque mesmo aquela com mama grande, se ela tiver câncer em todos os quadrantes, como é que eu vou fazer? Então, entender a multicentricidade é o primeiro passo para escolher a melhor estratégia em nível cirúrgico como um todo. Dá para fazer? Claro que dá para fazer, dependendo da localização. Eu concordo com o Ruiz, é sempre uma proporção entre o tamanho da mama e o tamanho do tumor. Existem mamas que são receptoras e existem mamas que são doadoras. Isso. Como o Ruiz falou, se for uma mama com volume importante, hoje em dia, com a técnica da oncoplastia, nós conseguimos oferecer um resultado estético satisfatório para ela. Eu acho que sempre que a gente conseguir ter margens livres e um resultado estético satifatório, nós indicamos a cirurgia conservadora oncoplástica. Isso. E só para complementar, desculpa, querida. Sempre lembrando, acho que é algo que a gente tem que deixar muito bem sublinhado. Cirurgia conservadora com rádio é melhor que mastectomia. Em todas as avaliações. Em absolutamente todas as avaliações. Nós tivemos há pouco um congresso, se não me engano, da ESMO, que o primeiro dia discutiu qualidade de vida, né, em vários tipos cirúrgicos. Cirurgia conservadora com rádio, masté com reconstrução imediata, implante, e a melhor qualidade de vida é quadrante com rádio. Sabe? Então, fazer quadrante com rádio é muito importante. E tem um trabalho chinês que mostra pra gente que mesmo no triplo negativo, e principalmente no triplo negativo, quadrante com rádio é melhor que masté. Por quê? Porque eles não usavam a rádio. A rádio vai nos locais onde o meu bisturi não atinge. Né? Então, a gente tem que estar muito bem sintonizado nisso, porque o que o Ivo falou é fundamental. Existe hoje uma epidemia de indicação de masté, principalmente em nível contralateral, como se isso fosse resolver a vida da paciente. E as pacientes têm voltado cada vez menos satisfeitas. Aí vem aquela conversa que eu escuto sempre. Vamos dividir a responsabilidade com o paciente. Eu vou contar para ela. Pessoal, balela. Não, como assim, Ruiz? Balela? Peraí, calma. Porque o médico tem um poder de persuasão muito grande. Ele vai fazer com que o paciente faça, na enorme maioria das vezes, o que ele quer fazer. Então, um programa como esse para explicar que quadrante com rádio é melhor, é fundamental. Sabe? Para separar o joio do trigo. Né? Angelina Jolie fez um serviço e um desserviço. Né? Porque a partir do momento que ela, como uma atriz maravilhosa, removeu as 2 mamas, todo mundo acha que tem que remover as 2 mamas. As pessoas não entendem que era uma mutação, uma história familiar, sabe? Não. Acho que todos os dias a gente tem que responder isso no consultório, não né? Não é, sabe? Então, assim, distorceu muito o valor. Parece que quem resolve é a masté bilateral.
pelo amor de Deus, né? Desculpa. Não, mas E o que excelente. está acontecendo também hoje é que nem sempre os retalhos são muito adequados. Sim. E existem retalhos que são muito espessos e o colega trabalhou muito próximo da linha do tumor e em pouco tempo aquela paciente vai apresentar uma recidiva porque ela não vai ser radiada porque teoricamente ela fez uma mastectomia preservadora do CAP, né? Eu iria até mais, Délio, é popular mastectomia preservadora de parênquima. Isso acontece muito, né, com certeza. A gente tinha até deixado uma discussão aqui, né? Será que 35% dos painelistas que responderam a adenectomia e reconstrução não acreditam na cirurgia conservadora, mas talvez eles tenham ponderado todas essas Sim, questões, né? claro. Que o multicêntrico, tem Claro. multicêntricos e multicêntricos, Sim, né? claro. Acho que depende Claro. da localização, tamanho Claro. do tumor, enfim. Claro. Mas a gente tem dados bem relevantes já, Sim. né? Dados de estudos prospectivos, inclusive mostrando que para tumores multicêntricos, a gente, desde que consiga retirar toda a área Isso. tumoral, a gente Claro. conseguiria fazer. E para vocês, assim, quais seriam, então, contraindicações? Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas que vocês considerariam contraindicações absolutas para fazer cirurgia conservadora nesse cenário? No tumor multicêntrico. Sim. A primeira que seria se você tivesse calcificações amorfas extensas. E aí, até hoje, apesar da gente não saber se todas essas calcificações são processo neoplásico ou não, mas a minha conduta clássica ainda nessa situação. Posso fazer uma Legal. provocação? Porque eu tive um caso recente, assim. E se essas calcificações fossem extensas, assim, calcificações de 9 centímetros, mas tivessem todas num quadrante só? Não, se você tiver uma mama que você Sim. consiga colocar 2 agulhas e você ter certeza que você retirou e radiografar essa paciente em 1 mês, para você ter certeza que você retirou tudo, é factível, você tendo a margem livre. Mas essa é a paciente que tem que fazer mamografia precoce. E ela tem que saber disso. Se ela tiver calcificação residual, ela tem que voltar para a mesa. Isso, é isso. Eu acho que essas calcificações extensas são sempre um processo, mas como o Ivo já disse, eu concordo plenamente, se ocupar uma parte da mama de uma mama doadora, sabe, você com certeza consegue remover. Então, assim, hoje eu acho que tem muito mais exceção em não fazer uma cirurgia conservadora. Sabe, a pergunta é por que eu não faria uma cirurgia conservadora nessa paciente? Então, obviamente, um câncer que ocupa toda a mama, né, não tem muito jeito de você preservar, um multicêntrico que tenha uma mama pequena e eu não consiga margem livre, né? E nesses multicêntricos é importante a gente sempre colocar para o paciente da possibilidade, eventualmente, de ser uma cirurgia maior do que a gente espera. Né? Porque são cirurgias em que a gente conta muito com o patologista que vai ajudando a gente no intraoperatório a definir adequadamente o que a gente vai fazer. E os exames de imagem intraoperatória, né? Para a gente ter certeza do que está acontecendo e se tudo que a gente quis foi removido a contento também, né? Então, assim, é mais conservadora e menos radical. E você fez cirurgia conservadora? Fiz. Amém. As margens vieram livres, Amém. mas a paciente fez faz menos de 1 mês, mas a gente fez, mas ela foi bem ciente da possibilidade Isso. de uma no intraoperatório. Vai A gente radiografar? radiografou toda a peça cirúrgica, Isso. as calcificações estavam bem distantes da margem, Perfeito. a margem veio negativa no intraoperatório e depois também no anátomo Nos final. Estados Unidos, essa paciente, além do que você fez, ela faria uma mamografia ainda. Uhum. É isso Para aí. ter mais Mas certeza. pra ter dando mais pelo menos segurança. 1 mês da... 1 mês da cirurgia, Sim. quando tiver Ela tudo tá com 15 dias, cicatrizado, né? E o 15 que a dias gente de precisa, sabe, professor Ivo, Léo, tá? É conversar mais com o paciente, explicar mais, né? Um professor meu, já falecido, Carlos da Silva Lacaz, ele falava assim, tudo que a gente fala antes da cirurgia é explicação. O que a gente fala depois é desculpa. Então a gente tem que se desculpar menos, explicando mais, dividir essa responsabilidade, porque a gente não é Deus. Né? A paciente tem que entender que a gente tem muitos limites em si, né? Porque existe a medicina baseada em evidência e hoje a medicina baseada em concorrência. Então você quer apresentar muitas vezes um resultado que a factibilidade daquilo é muito questionável, sabe? Então assim, explica muito, conversa muito. Isso faz toda a diferença. Alguma consideração, Léo? Não, perfeito. Vamos seguir. Mesa de luminal
fizemos 2 perguntas semelhantes que a gente achou interessante que vocês opinassem. Então, a primeira, dois cenários vão para a cirurgia upfront em doença luminal. Uma clinicamente positiva, palpável, qual seria a melhor abordagem inicial, né? 20% dos respondedores fizeram cirurgia, 24% quimio neoadjuvante e 57% depende da idade, em paciente com axila palpável. No mesmo cenário luminal, com axila positiva só na imagem, 50% cirurgia primeiro, 10% neoadjuvância e 38% depende da idade. Então, o que vocês levam em consideração para indicar quimioterapia neoadjuvante em tumores luminais, né, que seriam factíveis, com boa relação tumor-mama, para a cirurgia conservadora? E até quantos linfonodos positivos na imagem vocês aceitam para ir para a cirurgia upfront? Bom, eu classicamente, se você tiver, se eu tenho uma axila positiva, e mesmo que seja um luminal, eu vou trocar uma ideia com o meu oncologista, vou verificar se, olha, eu estou com uma axila positiva, eu queria dar uma chance para a paciente de não fazer uma linfonodectomia. Então, se ele concordar, eu indicaria uma quimioterapia neoadjuvante. Posso só aproveitar, isso considerando a axila positiva clinicamente? Considerando a axila clinicamente positiva, porque hoje em dia essa história da imagem, nós estamos começando a trabalhar com ela, esses conceitos estão começando a chegar, não é que eles estão totalmente sedimentados para a gente. Então quer dizer que ela fez um PAF ou ela fez uma core, você está com aquela axila. Se você fez uma core ou um PAF está positivo, para mim vai funcionar quase praticamente da mesma forma. Então é clínica e patologicamente positiva, exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Só que tem algumas axilas, Ruiz, que você palpa, você nem faz o PAF, porque você sabe, é um nódo acima de 3 centímetros, claro. Você fala, essa é uma axila positiva, né? Não, a grande questão é, se vocês indicam um ultrassom, por exemplo, um tumor que você indicaria uma cirurgia conservadora pelo tumor da mama, você palpa a axila negativa, se indica ultrassom nesse cenário de luminal, de axila. Parece luminal, eu diria para você, luminal você pensa 2 vezes, né? Mas o triplo negativo e o HER2 positivo é um pecado mortal hoje em dia, parece que você não indicar ultrassom de axila, né? Agora, a outra situação polêmica é que alguns colegas, off-label, eu acredito, estão fazendo o OCOSOG ao contrário, quer dizer, se ela tem 2, você perguntou quantos linfonodos, né? Se você faz um ultrassom, ela tem 2 linfonodos, fala, bom, então eu vou fazer uma cirurgia upfront, vou tirar esses 2 linfonodos que eu acho que são comprometidos e vai seguir a vida, vai ver o que vai acontecer. Eu não sei essa é a questão, é exatamente isso. Eu não sei se vocês acham isso. Eu gostaria da opinião dos 3 agora. Isso? Não, essa pergunta é muito importante, né? Primeiro, por que a gente, na maioria das vezes, numa axila positiva, indica quimio-neo? Porque a gente pode descalonar essa questão axilar. Se ela responder, eu vou descalonar, né? E aí, vendo a posteriori o que tem e o que não tem, a gente usa alguma outra estratégia, né? Só rádio, que vai atingir a base da axila e tudo mais. Isso é importante porque a gente sabe que tumor luminal responde mal a quimio-neo, né? Mas quando a gente compara resposta local com resposta mamária com resposta axilar, a gente sabe que a axila responde mais, né? 10 a 20%. Aí tá aí, ó. Em luminal. O Ivo já escreveu para mim. Né? Então, assim, hoje cada vez mais o oncologista está presente no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Léo, respondendo a sua pergunta, eu fiz um ultrassom, tem lá 2 linfonodos suspeitos, eu vou explorar, porque clinicamente era negativa, vou explorar ou não vou explorar? Se eu encontrei algo alterado, eu vou explorar. Sabe, eu não vou ficar tranquilo em esperar, né, a cirurgia, né, para ter a sorte e a certeza que eu estou removendo esses 2, porque eu também não sei se eu vou remover esses 2, né? Ainda mais eles pequenos em si, a chance de você deixá-los. Então, se tem algo suspeito, eu sempre busco o esclarecimento pré-operatório para entender o que está acontecendo. Isso vai aumentar a dimensão da sua cirurgia? Isso vai aumentar a nossa segurança em relação ao que a gente vai orientar essa paciente a posteriori, né? Ainda mais hoje, dentro dos cenários sistêmicos, os inibidores de ciclina e tudo mais, isso faz muita diferença, né? A gente vê cada vez mais na sobrevida livre de doença, principalmente, um impacto importante. Então,
Se eu fiz um ultrassom, me deparei com algo que preocupa, eu vou explorar, né? A não ser que o imaginologista fale, olha, Carlos, aqui não tem a menor condição, que pena. Aí eu vou fazer o que tiver que fazer, segue a vida. Mas, voltando só na pergunta aqui, então, o que vocês considerariam na indicação de quimioterapia ou cirurgia upfront? Aqui, a boa parte das pessoas, acho que ficaram muito no depende da idade, acho que a maioria foi depende da idade quando é clinicamente positiva, né, a melhor abordagem inicial, e quando é positiva por imagem, a maioria indicou cirurgia, já, 52%. Vocês... Então, a minha conduta é suspeita imaginológica, suspeita na palpação, biópsia. Esclareceu o que tem, é positiva, quimionel, né? Porque ela vai se beneficiar do descalonamento, né? Óbvio, são tumores iniciais em que a gente poderia prescindir da químio, né? Pacientes mais velhas, talvez. Pacientes mais idosas como um todo, né? E aí vem uma outra questão que as pessoas têm discutido muito, né? Fazer ou não para essas pacientes uma assinatura genética, né? Para saber se ela tem um risco maior, um risco maior, né? Sei lá, se tiver, será que não vale a pena começar com a quimionel, independente de qualquer coisa? Porque ela vai fazer quimionel. Porque o nosso medo é exagerar na mão. Exato. Porque muitas delas não iriam para quimioterapia adjuvante. Então, como é que eu seleciono essas pacientes, né? Por isso que, assim, para mim, um preceito básico, axila positiva, na maioria das vezes, alguma coisa sistêmica prévia. Vocês não responderam, agora eu queria saber de vocês dois a resposta. Vamos lá, o que vocês fariam? Tá, eu acho que depende um pouco da idade, assim, e eu não, nesses casos especificamente de tumores, quando a cirurgia conservadora é factível, que eu acho que é o que gera dúvida, né, porque quando a gente tem uma paciente com tumor grande, que a gente indicaria uma masté, se fosse cirurgia upfront, eu acho que a chance da paciente, por mais que a gente saiba que a taxa de resposta patológica completa seja muito baixa, mas ela tem resposta. Ela vai ter uma redução do tumor da mama, por mais que não seja completa, vai reduzir, a gente pode ter a chance de fazer uma cirurgia conservadora. Então, acho que nesse cenário não gera tanta dúvida. Agora, no cenário que a paciente tem um tumor que seria favorável para fazer cirurgia conservadora, acho que eu considero a idade e discuto sempre com o oncologista. Assim, tive um caso recente que foi isso, a paciente não tinha nada suspeito nos exames de imagem inicial, mas era uma paciente bem ansiosa, ela tinha algumas outras questões e ela acabou fazendo um PET que um linfonodo captou. E na captação tinha vindo positivo, a gente puncionou e veio positivo. Era um linfonodo único. Discuti com o oncologista, ela ficou muito porque era um luminal A. Ok, vamos. Ela falou assim, vamos fazer cirurgia. Eu falei, assim, eu não teria pedido PET, pedimos isso. A gente encontrou o linfonodo agora, a gente vai investigar, né? Vamos ver. No fim, a gente foi para cirurgia upfront e fiz um linfonodo sentinela, mas não com um linfonodo só, que eu achei que ali eu precisava de uma informação adicional. Mas eu acho que são casos que eu não tomo decisão sozinha nunca, assim. Eu sempre vou discutir com o oncologista para ter um respaldo, né, e até oriento a paciente a procurar outras opiniões, porque eu acho que é uma situação que ela vai ouvir coisas diferentes de pessoas diferentes, e não que uma coisa esteja errada ou outra certa. E você vê, Tamires, hoje as nossas dúvidas são mais nos luminais do que nos mais agressivos, porque nos agressivos está muito claro o que a gente precisa fazer. Né? O luminal, que é a grande maioria, gera muita dúvida nesse sentido. Né? Então, assim, o nosso pensamento, né, do luminal A, poxa, mas um luminal A que você tem uma axila francamente positiva, que luminal A é esse, né? Porque se chegou até o linfonodo... Era um T1B. Você percebe? Sabe, a dúvida que fica é assim, é químio sensível ou não? Ou é só hormônio sensível? Sabe, mas alguma coisa neoadjuvante tem que ser pensada. Né? Pode não ser a químio, mas talvez o hormônio. Aí vem aquela questão, hormônio, demora muito tempo, você vai retardar, será que isso é factível ou não? Né? Mas luminal A com axila é uma outra doença, né? Que a gente tem que ter muito cuidado na sua montagem estratégica em termos terapêuticos, com certeza. Leandro, faltou você dar a tua opinião. Você me colocou na parede, agora eu quero saber a sua opinião. Olha, axila com 2 linfonodos que você sabe que é positivo. Você vai fazer quimionel ou você vai... Se é palpável, sempre neoadjuvância. Se eu tenho linfonodinhos pequenos na imagem, eu vou discutir com oncologia, às vezes a gente funciona.
já fomos para cirurgia algumas vezes. E com relação à idade, me incomoda um pouquinho a questão só da idade. Eu acho que a performance, o estado clínico da paciente, eu levo mais em consideração do que só um corte de idade. Eu acho que o corte de idade entra muito na discussão de assinatura genética mesmo, né? De assinatura genômica, porque na verdade seriam situações que a gente pensa, tem linfonodo positivo, vai fazer químio, mas calma, se a paciente tem, né, pós-menopausa, tiver um baixo score, ela pode não precisar fazer químio. Se a gente faz quimio-neo, a gente está super tratando. Por isso que a idade acaba sendo um dado importante. Exato. Até porque a gente sabe que as assinaturas na pré-menopausa têm um impacto muito menor. Muito. Né? Então, principalmente no cenário da axila positiva, né? Que exatamente. A gente não tem... Exatamente. Alguma outra questão, Léo? Não? Não. Tá, eu acho que essa talvez fosse... Acho que foi a mesa que ficou mais dividida, de fato, né? Sim. Acho que gera mais discussão. Para vocês, então, só para a gente finalizar nesse ponto específico, a COR seria sempre importante no cenário que você tem suspeita, né? Acho que seja imaginológica ou por exame físico, você sempre indicaria uma investigação COR ou PAF, enfim, do linfonodo. Depende do radiologista e do tamanho do linfonodo. Tá. Entendeu? Isso que vai depender. Claro. Se ele achar que é viável fazer a COR, ele faz. Se ele achar que está próximo de algum vaso importante, ele vai abortar. Então, assim, by the book, sim. Sabe, é que nem você chamar um paciente de metastático sem fazer biópsia, por mais suspeita que seja a lesão, porque você muda o tratamento dele. Você vai para uma paliação e não para um tratamento curativo, sabe? Então, sempre que você puder, um esclarecimento anatomopatológico é fundamental, né? Porque vai direcionar de uma forma muito mais objetiva aquilo que você precisa fazer, né? Certo. E acho que agora a gente queria passar para uma outra questão que foi bastante discutida também, sobre saúde pública, que acho que temas que vocês são bem envolvidos, acho que já ficou bem claro aqui. A doutora Rosemar trouxe uma apresentação para a gente sobre as vitórias que ela tem conseguido em Goiás, né, com toda a relação com o poder público, de fato, e que eles conseguiram agora a testagem genética para BRCA1 e 2 para as pacientes do SUS. Como que a gente está nesse cenário aqui em São Paulo? E vocês veem isso como possível a curto, médio, longo prazo? Começo eu, Ivan? Você que é o homem que está ligado nessa parte. Hoje eu faço uma consultoria de câncer de mama no estado de São Paulo. Veja bem, a nossa cobertura mamográfica, ela não chega a 25%, 30%. O ideal é 70%. Muito baixo. Hoje, priorizando o que precisa ser priorizado por que o paciente não faz a mamografia? 40% das vezes, medo. Medo do quê? Do diagnóstico, do tratamento. Medo da marginalização. Nossa sociedade é extremamente hipócrita. Ela vai perder o emprego, provavelmente, e 30% dos parceiros deixam de ser parceiros. Então é só coisa ruim, né? Porque ela coloca tudo no mesmo balaio. É câncer, vou morrer, vou sofrer. E a gente sabe que o câncer diagnosticado através do rastreamento, a curabilidade é de 95% ou mais. Isso tem que ser falado. Programas de educação e informação para desconstruir esse medo é o mais importante. De novo, tudo começa com a educação adequada. Então hoje, para você ter uma ideia, eu falo sobre isso em cada um dos diretórios regionais de saúde do estado, sabe, falando das questões que dizem respeito ao diagnóstico precoce. Qual que é a nossa primeira questão hoje no estado de São Paulo? Trazer para 40 anos a indicação de mamografia, né? Porque abaixo de 50 nós temos 25% dos casos de câncer e entre 40 e 50, 16 a 18%. Né? Então é muito caso de câncer de mama abaixo dos 50 anos. Claro, são tumores normalmente com um comportamento patológico, biológico diferente. Então a nossa briga hoje é pela mamografia, né? No estado como o nosso não pode ter 30% de mamografias, sendo que os 70% é um número importante. Para você ter uma ideia, hoje no estado de São Paulo nós temos do SUS
aproximadamente 6 a 7 milhões de mulheres que teriam que fazer a mamografia. Não chega a 3 milhões e meio. Quando eu falo só da população SUS, dados de hoje, que eu me atualizei para poder estar conversando com vocês, né? Então, essa é a nossa primeira briga. Rosemar sabe que eu sempre converso com ela a respeito dessa questão da pesquisa do nosso mapa genético para entender quais são os riscos genéticos que a gente tem, né? É claro que saber isso é muito importante. É claro que as duas frentes são fundamentais para conhecer em nível populacional o que acontece. Meu receio é desviar o foco, sabe? Meu receio é desviar o foco, porque o foco mais importante é diagnóstico precoce. Eu estou falando de alguém que não teve a doença, é claro que se for ter a doença pode ser até mais agressiva, nos casos da mutação. Sabendo da mutação, eu vou poder usar medicações específicas, né, para poder usar como armamento no tratamento sistêmico como um todo. Mas se você perguntar para mim, e se eu for consultado, prioridade, mamografia, a partir dos 40 anos, rastreio a partir dos 40 anos, né? Eu acho que essa é a prioridade 1, não confundiria a população, né? Ah, você tem alguma coisa contra o que eles fazem iguais? Claro que não, é maravilhoso, outros estados já estão aderindo, mas eu acho que antes da gente aderir, eu pesando custo-benefício, eu acho que tem coisas mais prioritárias. Mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos. Eu acho que o ideal, como eles têm esse pensamento nos Estados Unidos, seria a gente testar todas as pacientes que têm câncer, principalmente abaixo de uma certa idade, abaixo de 60 anos. Eu trabalho num local, no ABCD, né? Que para vocês terem uma ideia, é o segundo PIB do país. O ABCD é o segundo PIB do país. Pra você ter uma ideia, há 1 ou 2 anos atrás, uma das prefeituras investiu numa carreta para fazer... Mamografia? Não foi mamografia, pior ainda, foi a termografia? Termografia. Eles investiram numa carreta para fazer termografia na população, para vocês terem uma ideia, Ruiz, que é isso. Chegavam meninas de 17 anos preocupadas, chorando no nosso ambulatório, olha, doutor, eu estou com uma alteração que foi vista na termografia. Então, eu acho que isso é importante, a Rosemar, ela luta pela saúde pública, eu acho que tudo que a gente conseguir mais para as nossas pacientes é um lucro, porque hoje em dia, no serviço que eu trabalho, eu tenho que falar para as pacientes assim, a senhora teve várias pessoas na sua família acometidas por câncer de mama, a senhora não consegue fazer um estudo genético, só que não tem no SUS. A senhora teria que fazer uma vaquinha na tua família. Olha, eles cobram, R$ 1.500, seria R$ 150 no cartão 10 vezes. Algumas vezes elas conseguem, elas pagam. Outras falam, não, doutora, eu não tenho condições de fazer, né? Então, eu acho que isso é importante, mas o ideal para mim atualmente era diminuir essas filas de espera, o tempo de tratamento, né? Acesso aos medicamentos. Hoje, a paciente que nós sabemos, por exemplo, os inibidores de ciclina, isso as pacientes do meu serviço só têm acesso se elas fazem uma judicialização, enquanto outros casos não têm acesso, né? Outra coisa que seria muito importante, a mamotomia. O maior problema que eu tenho no meu serviço é dar conta dos BIRADS 4 de microcalcificação, que eu tenho que fazer cirurgia porque eu não tenho mamotomia. Antigamente o Pérola aceitava a gente, Ruiz. Hoje não aceita mais. A gente mandava através do SUS, as pacientes ficam perdidas. Então, se você conseguisse um mamótomo no local, seria para mim muito mais útil, né? Essa é a minha opinião. E nesse sentido, né, complementando o que o Ivo colocou muito bem, é assim, gestão é estabelecer prioridade. A gente não vai conseguir resolver tudo. A gente já sabe disso a priori, né? Então, gestão é você estabelecer o que eu vou fazer. Então, é assim, centros de alta resolutividade. Se eu tenho, para isso eu tenho que ver o que eu tenho na população. Ora, se eu tenho 60% de câncer localmente avançado, pasme, eu tenho que tratar esse pessoal. Eu tenho que resolver rápido essas pacientes, né? Então, assim, não tem cabimento no estado como São Paulo isso continuar acontecendo, né? Então, assim, a resolutividade, a biópsia é fundamental. Quando o pessoal fala de carreta, eu me arrepio de mamografia. Por que eu me arrepio? Eu tenho alguma coisa contra? Não é que eu tenho pouca coisa contra. Porque, assim,
As pessoas acabam entendendo que rastreamento, tratamento do câncer de mama é mamografia. Não é mamografia. Por que não é mamografia? Porque é assim, se eu faço a mamografia, ela dá alterada, quem vai fazer a biópsia? Se a biópsia veio alterada, quem vai fazer o tratamento? O tratamento veio, se concluiu, quem vai seguir? Ou seja, eu tenho que ter tudo isso já previamente discutido e azeitado com toda a população e com toda a rede. Porque aí é pior ainda, você faz, ela tem um problema, e quem que vai resolver esse problema? Né? Eu participei de muitos mutirões em carreta. Então eu falo isso pela experiência que eu tive, inclusive. 30% das pacientes a gente não localiza, sabe? Porque elas vieram para carreta, né? A única região do estado que carreta deu certo, porque faz parte de um rastreamento organizado, é na região de Barretos. Né? Porque cidade de Olímpia, cidades no arredor, todo mundo conhece a população, sabe o que está acontecendo. A gente tem que partir por um rastreamento organizado e não pode ser oportunístico como é na nossa realidade. No Brasil não existe rastreamento. Zero. O Ivo falou muito bem, vamos diminuir as filas. É verdade. Então eu fiz a mamografia alterada, eu tenho 30 dias para o diagnóstico. Diagnóstico positivo, eu tenho 60 dias para o tratamento. Ninguém respeita isso. Em nenhum estado do Brasil. São Paulo, 35 dias, está bem perto do ideal da alteração para o diagnóstico em si, mas o tratamento está demorando muito. Então nós temos que agilizar. Existe hoje um processo, um projeto dentro da própria secretaria desses centros de resolutividade. E tem um projeto muito legal que é, na verdade, capitaneado pelo pessoal do Oncocentro, que é exatamente isso. Sair do rastreamento oportunístico para o organizado, conhecendo melhor a população, oferecendo esses exames e convocação. Porque só assim a gente vai resolver esse problema. Porque, do contrário, estamos enxugando gelo. Ah, tá bom, então não quero enxugar gelo, vamos resolver a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? 60% localmente avançado. Vamos resolver isso, diagnosticar rápido, para tratar rapidamente. Ah, Carlos, então você está desvalorizando todo um trabalho de uma testagem genética universal? Não, é super importante, claro que é importante. Sabe que a população tem acesso a isso? Claro, como o Ivo falou, são pessoas que, de repente, poder-se-ia pensar numa mudança até terapêutica. Mas se eu tiver que priorizar, sabe, o problema que eu tenho hoje, né? É nesse sentido. Mas o que a Rosemar faz é de um valor enorme. Né? Sim, até porque, querendo ou não, a gente entra em outras questões de custo, né? Quando a gente faz o teste genético diante do resultado, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com essas pacientes também. E a minha pergunta a você é, ok, ela teve um câncer BRCA mutado. A droga de escolha é coberta pelo SUS? Percebe? Sim. Então, assim, vamos primeiro trazer o que é importante no tratamento, né, para esse entendimento mais amplo, né? O que? A droga, porque tudo acaba em judicialização. E a pior coisa é a judicialização. Sabe por quê? Porque impacta diretamente nos cofres, né? Porque não é algo planejado. E o acesso continua não igualitário, né? Percebe? Porque é só quem judicializa. Claro que tem que ter acesso a um advogado, a todo um processo. E o que a gente quer não é construir muros, é construir pontes para facilitar todo esse processo de acesso, resolução e tratamento, né? É importante. Bom, nós estamos indo para o nosso limite de tempo, mas eu queria tomar a liberdade. Dr. Ruiz, o senhor falou um comentário Tem uma coisa que intriga muito a gente aqui, pelo menos aqui no interior, é a fila de ultrassom e a quantidade de ultrassons que não teriam indicação de ser solicitados. E o senhor falou lá que a gente não pede, salvo exceções, ultrassom pelo SUS. Eu queria ouvir de novo, para a gente deixar documentado isso, a sua opinião, porque é uma coisa que eu acho bastante importante, que pode atrasar o diagnóstico de muitas pacientes. Léo, essa pergunta, querido, é assim, existem algumas excrescências, que nós chamamos de jabuticabas, que vão se propalando e viram regra, né? Ultrassom em mama tem 3 indicações. A primeira delas, massa palpável, para eu entender se é nódulo ou cisto.
Segunda delas, mamografia, apareceu um nódulo, BIRAD 0, eu não sei se é ou não um nódulo sólido, se é bem delimitado, se é mais BIRADS 2 ou é um BIRADS 4, ou mesmo um 3, ultrassom. Excetuando essas condições, a terceira é excepcional, sabe? Não se faz ultrassom para dor mamária. Não se faz ultrassom como rastreamento. Não existe rastreamento por ultrassom. Não no nosso conhecimento atual. No estado eu tenho mais de 30 mil mulheres esperando ultrassonografia. E eu digo para você com todas as letras, 99% deles desnecessário. E qual que é o problema dessa fila? Quem precisa não vai estar sendo atendido. Então, se você tem um BIRAD 0 hoje e você mandar a paciente para uma UBS para fazer ultrassom, ela vai enfrentar a fila de quem está fazendo ultrassom por dor mamária, para quem está fazendo ultrassom de rastreamento, que não tem a menor indicação. Sabe? Ultrassom, pouquíssimas indicações. Palpabilidade, BIRAD 0 para esclarecer um nódulo e as outras excepcionais que a gente pode encaixar eventualmente em algo que se clinicamente tem indicação para o esclarecimento objetivo. Do contrário, não tem indicação. Ah, mas Carlos, não é legal pedir mamografia com ultrassom? Não, não é legal pedir mamografia com ultrassom. Ah, paciente tem nódulo palpável? Legal pedir mamografia com ultrassom. Ah, paciente tem mais de 40 anos e dor mamária. Mamografia com ultrassom? Não, só mamografia. Simples assim. Muito obrigado. Acho que eu precisava reforçar isso. Acho que a gente já está no limite do nosso tempo, infelizmente. Acho que foi excelente. Puxa. Acho que deu para discutir muita coisa aqui e pegar alguns pontos que acho que tinham ficado um pouco questionáveis Soltos, ali, né? Um Sim. pouco soltos para a gente Sim. alinhar melhor. Em nome da comissão, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês querem fazer alguma consideração final, Quer só começar antes da gente você? encerrar? Eu queria cumprimentar vocês pelos trabalhos que vocês estão fazendo, de muito útil aos sócios da Sociedade Brasileira de Mastologia, tanto de São Paulo quanto do Brasil inteiro. Vocês estão de parabéns. Não, e esse trabalho de educação é muito importante, pessoal. É muito importante, porque isso faz toda a diferença na formação do médico, né? A medicina, na minha época de formação, eu me formei em 1983. E o que acontece? Para o médico ficar desatualizado, 5 a 6 anos em média, se ele não fizesse nada de atualização. Nossa, hoje... 8 meses. Hoje, 8 meses. Então, assim, tem que existir um programa de educação continuada, sabe? Porque a gente se desatualiza muito facilmente, né? É esse o sentido. Excelente. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês e de todos os médicos associados que acompanharam a gente até o final desse episódio. E a gente convida vocês também a nos acompanharem em todas as outras redes sociais, no Instagram, no Boletim e pelo site da SBM. Obrigada. Obrigado.